bom dia, boa sexta-feira a todos. Como de costume, toda sexta-feira das 10 às 10h30, esse momento de reflexão. Esse momento para a gente sentar, para a gente conversar, para a gente bater um papo, dialogar sobre algum assunto, trazer alguma informação pertinente para que a gente possa tentar jogar esse conhecimento na nossa semana e que essa semana, esse final de semana e essa semana que se começa bem, começa tranquila e usando um pouco, porque é aquela questão, né? Tem a informação e a formação, então vamos colocar essa informação no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa formação. Logo cedo, né? Tomar um cafezinho para poder acordar melhor, né? Bom, o assunto de hoje acho que já deu para perceber aí no título que eu coloquei. O assunto é dinheiro, é prosperidade, né? Então já falamos sobre a quaresma, falamos sobre o amor, relacionamento, agora vamos falar um pouco sobre o dinheiro e essa ideia da prosperidade que chegou, porque existe muito preconceito em cima do dinheiro. Como o Brasil é um país muito paternalista, é um país muito do vitimismo, principalmente por conta da ideia católica, da ideia cristã mesmo, que trouxe principalmente católica, porque o protestante ele é bem diferente quanto a isso. A ideia dele é um pouco diversa. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se faltar é porque você está em dívida com o Pai, porque o Pai está te devendo. Então, se você for para país onde principalmente o protestantismo é muito forte, você vê que a cultura deles, do capitalismo, a cultura do dinheiro, ele é muito mais implícita, é uma cultura muito mais forte. E eles veem a prosperidade como algo divino, como um atributo divino, enquanto na realidade ela é. Porque ninguém imagina um Deus fraco, um Deus débil, um Deus pobre, um Deus consequente. Não, Deus é abundante. A gente vê essa quantidade de riqueza, de diversidade que a natureza, que Deus cria. Então, se você estar próximo de Deus, estar trazendo Deus para a sua vida, obrigatoriamente você vai entender que Deus é próspero e você quer fazer parte dessa prosperidade. É a mesma coisa eu falar, eu gosto de fulano, mas não gosto como ele pensa, não gosto como ele age, não gosto como ele se veste, não gosto como ele fala, não gosto como ele anda. Bom, então eu não gosto dele. Se eu gosto das pessoas, ou seja, se eu gosto de uma pessoa, eu gosto de todos os atributos que representa aquela pessoa. Deus é a mesma coisa. Se eu gosto de Deus, eu gosto de todos aqueles atributos que aquele Deus ele representa. E dinheiro, poder, é uma delas. Na realidade, o dinheiro em si ele é um valor. Porque antigamente, no meu ponto de vista, o dinheiro é uma das invenções mais fabulosas, uma das melhores invenções que o homem criou. É uma das criações mais belas, mais bonitas que tem. Porque, imagina, eu tenho um porco para vender. O outro tem uma rede de pesca ou alguma coisa assim. Quanto que vale o meu porco em comparação à rede dele? O porco eu comi, acabou. Eu tô com fome, preciso comer novamente. A rede eu tô pescando durante 2 anos, 3 anos e continuo. Então, como eu vou quantificar isso para que eu possa, dentro dessa troca, ou seja, quantos porcos vale uma rede, quantas redes vale um porco? Os porcos, ou seja, olha como é complicado isso. Então, antigamente existiam as conchas, né, que principalmente na África, os búzios, ou seja, as conchas valiosas, tal, era a forma de escambo, era a forma de troca que existia. Então, o dinheiro ele é tão fabuloso que hoje ele só está se modernizando, né? Então tem hoje o dinheiro eletrônico, que pode ser o Bitcoin, o cheque que existia, que hoje não existe mais, o cartão de crédito, ou seja, um valor, é uma forma de dar um valor, mas ainda assim é uma forma de dinheiro. Então o primeiro ponto é tirar esse preconceito em relação ao dinheiro, que o dinheiro é sujo. Tem gente que antigamente, né, nossa, vai lavar a mão que você pegou no dinheiro. Ou seja, a ideia do que o dinheiro é sujo, do que a ideia que o dinheiro ele é imundo, ele é uma coisa ruim, então não bote a mão, lave a mão, você vai comer, você estava com a mão no dinheiro, ou seja, todo mundo pegou o dinheiro. Olha como, desde criança, somos embutidos na nossa mente de que o dinheiro não é uma coisa legal, de que o dinheiro é uma coisa ruim. Então, o primeiro passo é começar a desconstruir essa ideia de que o dinheiro é algo ruim, do que o dinheiro é algo pecaminoso. Porque essa ideia católica, cristã, de que você tem o reino dos céus é do pobre, não sei do que. Pô, quem fala isso é uma das instituições mais ricas do mundo. Então é meio hipócrita isso. Não, você não pode ter dinheiro porque o reino dos céus é do pobre. Mas eles vivem em palácios, você chega dentro de uma igreja, quem já teve a oportunidade de visitar Itália, por exemplo, esses lugares,
são palacetes luxuosos, tem ouro no teto da igreja, tem ouro em todo lugar, ou seja, é uma ostentação da riqueza tremenda. Por quê? Porque eles entenderam que dinheiro tem a ver com isso, porque se você não reconhece o valor e não sabe dar valor às coisas, isso vai afetar tudo que é valor na sua vida, você vai ser uma pessoa desvalorizada diante da própria vida, o seu valor, ou seja, a sua autoestima cai, a sua insegurança aparece, ou seja, tudo aquilo que representa a valorização acaba caindo. Um segundo ponto, que é algo legal também de se entender, é a relação do dinheiro com o trabalho. Primeira coisa, as pessoas acham que dinheiro só precisa vir do trabalho. Não. Não existe isso. Se você acredita nisso, ok. Essa é a tua crença, esse é o teu pensamento, assim será a tua verdade. Mas isso não significa que é uma realidade ou uma verdade absoluta. Dentro da sua limitação e da sua condição, ok. Só que esse é seu limite. Quantas vezes já chegou dinheiro, caiu dinheiro do céu de algo que você não fez nada por aquilo? Sabe? Herança, um jogo que você ganhou, uma aposta e você ganhou, ou uma doação que alguém chegou e te deu alguma doação. Então, acreditar que somente através do trabalho você vai ter dinheiro, isso não existe. Isso não existe. Os pássaros estão aí para dizer, eles nunca plantaram uma árvore e tem comida abundante para eles na natureza, fruto abundante constantemente para eles. E eles não fizeram nada por aquilo. Então, se você, primeira coisa, acreditar que o dinheiro obrigatoriamente ele é fruto do seu trabalho somente, ok, assim será. Mas saiba que você está errado. Você está colocando um preconceito a essa ideia de dinheiro, acreditando e vinculando que muitas vezes o trabalho, ele justamente está totalmente vinculado somente a isso. O trabalho é uma das fontes, é uma das formas de você receber dinheiro, mas não é a única. Então comece a abrir mais seu leque, abre mais a sua mente, para que você consiga reconhecer e perceber que quando o dinheiro, a prosperidade, ela quer chegar até você, ela vai chegar. Ela vai encontrar esse caminho. Não importa como, se é, porque na realidade a prosperidade, quando a gente fala de ser uma pessoa próspera, não é só uma pessoa ter dinheiro. Porque muitas vezes dinheiro é um dos menores valores nesse sentido. É saúde, é riqueza, é amizade, é conhecimento, é beleza. A prosperidade é um campo tão amplo, é um campo tão aberto, que traz a você uma sensação de oportunidade, não só a sensação, mas a vivência, a necessidade. Isso é muito legal. Uma coisa que é muito importante que eu vejo é as pessoas elas têm uma relação tão ruim às vezes com o trabalho, justamente, e acabam criando problema em cima disso, que muitas vezes elas sempre têm problema com o trabalho, mas elas fazem um trabalho voluntário, elas vão de vento em polpa. Todo o trabalho voluntário delas, nossa, explode, todo mundo gosta e consegue juntar milhões de pessoas e tal. Mas ela faz o trabalho dela financeiro, profissional, onde há um valor, ela tem tanto problema com esse valor que automaticamente ela já meio que não dá certo. Aí ela abre um negócio, ela fecha, ela abre outro, ela fale. Aí daquele ela abre e fica pras moscas, não entra cliente nenhum. E ela não entende isso. Aí ela faz uma coisinha de qualquer jeito lá, voluntária, nossa. É uma prosperidade, é uma riqueza, é uma abundância. Isso já mostra o fato dela ter essa dificuldade, porque é como se ela estivesse lesando a pessoa. Quando a pessoa vai pagar ela pelo trabalho dela, é como se ela estivesse tirando da pessoa alguma coisa, lesando a pessoa, machucando, agredindo a pessoa, porque ela está tirando o dinheiro da pessoa. Não, a pessoa está sendo justamente paga por aquela troca, por aquele trabalho que ela deu. Porque existe tanto o trabalho físico de uma coisa que eu posso vender, como o meu tempo. Como o meu tempo que eu estou aqui doando a você. E isso é uma coisa muito... A gente fala mais pro final, ainda dá um pouquinho de tempo. Então, comece a perceber que se quando você é voluntário, você vai de vento em polpa, é um sucesso absoluto. Mas quando é um trabalho com valor por trás, não dá certo, quebra a cara. Por quê? Porque isso mostra o quanto esses preconceitos, esses paradigmas que você acaba criando em relação ao dinheiro, ao valor, a ganhar o dinheiro é algo ruim para você. No entanto, uma das coisas que eu sempre falo, não doe o seu trabalho. O seu trabalho não é para ser doado. Você quer fazer doação? Você faz de outra forma.
Você quer fazer caridade? Você crie um motivo, crie uma situação, vai fazer algo que tenha a ver com a tua identidade. Então, às vezes, não é dar um dinheiro para alguém, não é dar comida. Às vezes, se você é uma pessoa que tem facilidade de ensinar, gosta de língua, vai dar aula de inglês para alguém, se você sabe, por exemplo. Vai levar a pessoa a uma prosperidade, vai dar um caminho, vai dar um passe, vai fazer uma comida, assim, distribuir, não importa. Só que as pessoas, elas atribuíram também a ideia de generosidade a dar alguma coisa para o outro porque o outro está precisando. Não. A generosidade ela é muito maior que isso. Ela não envolve dar o que o outro necessita, mas sim o que o outro precisa. Só que dentro da tua identidade. Se para você é uma pessoa que não gosta, por exemplo, de animal, aí você vai lá fazer doação animal. Não existe isso. Tem pessoas que gostam de bicho, adoram animal, saem das suas casas para poder cuidar, para poder dar ração, resgatar na rua. Ok, isso é uma caridade, isso é uma generosidade. Porque a generosidade ela não é limitada. É com pessoas, é com planta, é com animal. Não, quem é generoso por natureza, é generoso por essência. Então, se a sua identidade está ligada, tem um viés mais para animal, você vai fazer dessa forma. Então, olha como, não tem como você desvincular uma ideia e acabar colocando um paradigma, ou muitas vezes um caminho. Não, ser generoso é isso, ser generoso. Às vezes, dar dinheiro para alguém não é uma generosidade, porque você está impedindo o outro desenvolver a própria capacidade de talento, de habilidade, ou de sair daquele problema. Então, quando você vai e ajuda uma pessoa, e naquele momento não é para você ajudar daquela forma, mas porque você tem enraizado na tua mente que a caridade é dar dinheiro, a caridade é dar comida, a generosidade é isso e aquilo, muitas vezes você está sendo completamente anti-generoso naquele momento. Porque a generosidade ela está ligada não ao que o outro ele necessita, mas ao que o outro precisa para sua evolução. Para sair daquela zona, muitas vezes, ou de conforto, ou zona de falsa segurança, e que ela precisa romper aquele medo, aquela insegurança, ou seja, aquela barreira que criou e manteve ela presa naquele patamar. Você vai lá e ajuda, você não está ajudando a pessoa. Você está impedindo com que ela conquiste a própria habilidade, que ela reconheça muitas vezes qual é a necessidade dela, qual é a deficiência dela, para que aí sim ela consiga sair daquilo. Então fique um pouco preso a isso, para você ver como você muitas vezes também está errando. E aí você está muitas vezes até usando o outro como um objeto ou como um meio para você exercitar alguma coisa e falar, sou uma pessoa melhor, sou uma pessoa generosa, sou uma pessoa boa. Só que você não conseguiu reconhecer o outro enquanto essência, enquanto profundidade, qual realmente é a necessidade espiritual que todo o destino colocou a pessoa naquela situação. Então, não doe, primeira coisa, não doe o seu trabalho. Trabalho não tem como se doar. Porque, na realidade, você automaticamente desvaloriza o seu trabalho. Quer fazer uma doação de alguma coisa? Reconheça a sua identidade, o que você gosta, reconheça, perceba o outro enquanto ser indivíduo, enquanto ser único, e como eu vou ajudar. E aí eu ajudo. Aí sim, isso é legal, isso é uma ajuda boa. Quantas vezes estou em algum lugar, alguma coisa, a pessoa vem e pede alguma coisa, eu não sinto a necessidade, eu vejo que não é aquilo que a pessoa precisa, eu não vou ajudar. Você foi muito isso, você foi muito aquilo. Claro, a pessoa ela não está vendo o que eu estou vendo, não está reconhecendo. E às vezes uma outra pessoa nem me pede, eu chego lá, tá isso aqui, faz tal. Nossa, não sei o que, estava esperando, estava querendo, estava precisando, tá. E aquilo justamente é uma alavanca, uma catapulta que vai justamente levar a pessoa a um patamar acima. Vai proporcionar à pessoa oportunidades, condições, vai tirar ela daquele estado entorpecido que ela vive e vai dar uma direção para ela. Ok, legal, bacana, conseguiu. Então, o seu trabalho não deve ser doado. Primeira coisa, isso acho que é um ponto principal para que você entenda. Quer doar, doe de uma outra forma. O seu trabalho não se doa, não faça isso. Até mesmo porque quando você muitas vezes reconhece isso, você percebe que a falta do dinheiro, a falta da prosperidade na sua vida, ela não está ligada somente à escassez, ela está ligada à cabeça.
Se você tem uma cabeça próspera, uma cabeça abundante, uma cabeça que você reconhece como se você fizesse parte, porque a gente fala, a natureza é a plantinha, é o bichinho, é o pássaro, nós não somos a natureza. Engraçado, é como se nós não tivéssemos atrelado, como se nós não fizéssemos parte dessa natureza. Não, nós fazemos, nós somos partes dessa natureza. E se a natureza ela é abundante, eu faço parte dessa abundância. Eu faço parte desse manancial de riqueza. Então, quando a riqueza ela chega até mim, que ela chegue, eu aumente e devolva ela muito maior, como se eu fosse um posto de enriquecimento da grana, do money, do dinheiro, da sabedoria, da oportunidade, da beleza, de tudo. Porque é engraçado, né? Ah, eu sou uma pessoa rica. Não, minha filha, é só a tua vez de gastar. Porque o dinheiro é uma energia que circula, é somente o teu momento de gastar. Depois você vai gastar, você vai comprar uma coisa, você comprou outra, a coisa foi, e depois está na mão do outro, é a vez do outro. E aí depois você usufrui daquilo que você comprou, que você tem. Aí depois você juntou, você veio mais, voltou de uma outra forma, aí você comprou outra e usufruiu daquilo e a vida vai... E assim é. Porra, quantas vezes você comprou um portão na vida? E o cara que vende portão todo dia. E você comprou talvez uma vez um portão na vida. E olha como a vida, porque a vida ela tem essa necessidade dessa rotatividade que existe. Então vamos abrir nossa mente, primeiro, tirar esses preconceitos, isso é o principal. Tirar essa ideia pecaminosa, essa ideia atrasada de achar que dinheiro é sujo, que dinheiro é ruim, que dinheiro não presta. Não, o dinheiro é oportunidade. O dinheiro é, se você quer ser uma pessoa próspera, você tem que entender que toda a prosperidade ela não vai ficar presa somente a uma condição, a um rumo, a um caminho, dinheiro. Não, ela envolve tudo. E você precisa olhar para esse lado. Um outro ponto é a questão do herói que as pessoas acabam tendo. Tudo precisa ser muito sacrificioso, muito difícil, muito duro. Sabe aquele dia que você está lá sentado com a família e não porque eu sofri, porque quando eu era criança eu passei por isso, meu pai fez aquilo, meu avô, mas eu cheguei lá. Ou seja, você está vendendo a imagem que para se conquistar as coisas, tudo é muito duro, tudo é muito sacrificioso, tudo é muito penoso. Ok. Para algumas pessoas são assim, para outras não. Então entenda que se você acredita que você só vai ter uma condição através de um sacrifício, ok, assim será. Mas não diga que essa é uma verdade absoluta. Essa é a sua verdade, porque é a tua crença, como você acredita e como a vida está agindo através de você. Não coloque isso como uma verdade, como uma realidade e imponha para o outro. Porque você está tirando do outro a percepção da facilidade, de que as coisas são funcionais. Porque o rio, quando ele procura o mar, ele vê uma pedra, ele não vai empurrar, ele vai contornar, ele vai procurar o caminho mais fácil. Se você está dentro da funcionalidade, as coisas vão. Por isso que eu falo, eu vejo, por exemplo, um salário. Eu não vejo o salário é um dinheiro como uma troca, eu nem vejo. O salário, por exemplo, no meu ponto de vista, ele é apenas uma ajuda de custo para que você aprenda alguma coisa e ganhe algo. Ou seja, eu vejo o salário como uma ajuda de custo para que você continue aprendendo. Porque o trabalho ele precisa ser desafiador. Ele precisa ser um trabalho que te ensine, que te deixe arrojado, que te traga a ambição, não a ganância, mas a ambição. Quantas pessoas hoje estão em determinados trabalhos que fazem 10 anos a mesma coisa, não aprendem mais nada, dominaram, ou seja, estão numa zona de conforto que, legal, é porque eu quero a minha estabilidade. Mas a pessoa não aprende mais nada, não sai daquilo. Se você conversa com a pessoa 10 anos atrás e hoje, é a mesma coisa. É o mesmo trabalho, do mesmo jeito. Eu não conseguiria. Tem pessoas que conseguem? Conseguem, mas até quando? Até quando elas vão estar paradas na vida, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, sem a necessidade, sem aquele estímulo? Porque para mim uma pessoa pobre é aquela pessoa que ela é fruto daquela realidade. Ela não reconhece os estímulos internos que promovem ela a desenvolver talentos, a reconhecer os seus valores, suas virtudes, suas habilidades, perceber o potencial que a pessoa tem. Ela é simplesmente fruto de uma realidade. Essa pessoa para mim é pobre. Ou aquelas que acaba vendo como o objetivo final fosse apenas o reconhecimento. Não, o dinheiro é um meio para um fim. A prosperidade é um meio para um fim, ela não pode ser o fim. Porque se ela é o fim, se ela é o objetivo final, ok, você faz o que a partir daí? Não. A prosperidade, o dinheiro, o valor, ele é o meio que vai te proporcionar a você conseguir alguma coisa, você conquistar alguma coisa, você ir além de alguma coisa.
sabe? Mas as pessoas, elas olham o final como, não, dinheiro é isso, eu conquistei. Tudo bem, você conquistou, você está aí sentado numa pilha de dinheiro. E aí? Objetivo final alcançado, concluído, e daí? Você vai fazer o quê? Você vai comer dinheiro? Você vai ensinar aos outros o quê? Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Por quê? Porque ele não pode ser um fim, ele tem que ser um meio. Você imagina, por exemplo, lá o corredor, o Usain Bolt lá, ele treina quantos anos para 10 segundos de corrida? Imagina se o valor dele tivesse apenas no subir no palco lá, subir no pódio e colocar medalha ou segurar. A medalha e segurando o troféu é 10 segundos, quanto muito 30 segundos. E esse 1 ano, 2 anos de treinamento, não valeu de nada? Ou seja, todo o valor dele, a riqueza dele vai se basear apenas em 30 segundos de pódio? Não, a conquista dele é diária, quando ele perde 100 gramas, quando ele consegue, naquele dia, correr 1 milésimo de segundo a menos, uma técnica diferente, de um pé diferente, de uma saída que ele aprendeu. Ou seja, milhares de pequenas conquistas que ele foi tendo durante o seu treinamento, para que chegando lá ele tivesse no pódio, que é muitas vezes agora o final, mas toda essa prosperidade, ou seja, essas conquistas, elas foi se dando através desse trabalho que ele foi tendo diariamente, constantemente. Agora, se ele não, ao meu momento de felicidade, de alegria, de realização, onde eu sou uma pessoa próspera, é só quando eu estiver no pódio. Ok. Você vai ter 2 anos, 3, dependendo, 4 anos de total infelicidade para 30 segundos de realização, de bem-estar e um momento sublime de eu sou algo, eu sou alguém. Você saiu do pódio, acabou. Aquilo acabou, aquilo não é mais. Você acha que Leonardo da Vinci, se não fosse conhecido, seria menos gênio? A genialidade dele depende apenas do conhecimento, ou seja, a genialidade dele está totalmente atrelada ao reconhecimento? Não, ele seria um gênio da mesma forma. Que bom que ele foi reconhecido para que nós pudéssemos conhecer o trabalho dele, para que nós pudéssemos olhar para uma Mona Lisa, falar que maravilha, olhar para uma Santa Ceia e falar, nossa, que técnica incrível, ou seja, tantas invenções e coisas que ele fez. Acredito, no meu ponto de vista, foi um dos maiores gênios que o mundo teve até hoje. Então, não permita com que também você esteja atrelado apenas ao processo final, que a ideia final ela é importante e todo o resto não. Ou seja, existe um caminho a se trilhar. Pô, hoje em dia eu olho, assim, a gente vai em determinados lugares, a gente vê mendigo por aí. Gente, eu não consigo entender como. Não tem, eu juro que eu não consigo entender como. Hoje, principalmente ainda no Brasil. Claro, essa pessoa ela está travada numa improdutividade que ela não consegue produzir. Por isso ela está nessa condição. Porque olha o quanto a natureza é abundante, quanto existe uma riqueza sendo distribuída para a gente a todo momento e a todo tempo. O quanto a pessoa tem habilidades, condições, inteligência, capacidades, conhecimentos. Conheço pessoas com limitações físicas. E são, assim, gênios que nunca permitiram do que uma limitação, seja ela física, seja ela qualquer que, assim, claro, depende também o grau, mas conheço pessoas com limitações incríveis e que são pessoas, assim, riquíssimas, em todos os sentidos, de conhecimento, de dinheiro, de oportunidades, que promovem aos outros. Ou seja, não permitiu com que o meio, e muitas vezes o seu físico, ou seja, a sua condição, o seu destino, determinasse a tua vida, determinasse muitas vezes os seus caminhos. A pessoa foi além daquilo. Isso a gente vê na história, sabe? Há tempos atrás, negros que não tinham oportunidade, não tinham possibilidade, não podiam estudar. Machado de Assis está aí para provar, sabe? Que era filho de escravo, não tinha conhecimento, falava 3, 4 línguas, falava francês, falava latim, ou seja, de um conhecimento surreal, um dos maiores literários que teve de língua portuguesa do mundo, que tem. Sabe? E aí? Ele não foi, ou seja, aquela ideia de que nós somos fruto do meio, cadê? Caiu abaixo. Não existe mais, porque ele foi além das expectativas e além daquela realidade que a vida impôs para ele, que a vida colocou para ele. Então, eu ver hoje um mendigo, para mim é uma coisa assim surreal. Porque além de ter toda essa riqueza que está à nossa disposição, o brasileiro especificamente é o povo mais hospitaleiro que tem.
Eu duvido que uma pessoa dessa chegar e falar, posso cortar essa sua grama, ou posso dar um trabalho, alguma coisa, você me dá uma comida, você me dá alguma coisa, eu faço. Eu duvido que algum brasileiro fale, não quero saber, vai embora, não quero você aqui, não. Vai ser o primeiro, porque eu já conheci alguns lugares, claro, do mundo. O brasileiro é o povo mais hospitaleiro que eu já vi na minha vida. Ele consegue ter uma empatia tão grande com o outro, de reconhecer a necessidade, de se doar, de se colocar no lugar, de entender e vem cá e abraça e estamos juntos e vamos para um churrasco, cerveja, blá. Quando vê, é aquele amigo que você acabou de conhecer e parece que você conhece há 10 anos. Então uma pessoa dessa, para mim, não tem sentido estar nisso. Porque isso mostra, além da improdutividade que a pessoa tem, a falta de necessidade dela de estar sempre esperando, sempre dependendo. Sabe? Sempre, não, vai me dar, eu tenho minha casa o governo tem que dar, não sei o que tem que dar. E aí, e você? Você vai esperar sempre a vida inteira as coisas dos outros? Quando que você vai levantar, sabe? Através das suas habilidades, do seu esforço, do seu conhecimento, de tudo aquilo que Deus, que os orixás já deram para você e que hoje você já tem. E que você acaba deixando isso guardado embaixo do tapete, você não usa, você não quer saber disso. Como assim? Eu acho que até aí sim é anti-prosperidade. É como se você estivesse dentro de um mercado morrendo de fome, com o bolso cheio de dinheiro, mas não sabe que você tem dinheiro no bolso. Bota a mão no bolso. Putz, eu estou no mercado morrendo de fome, olha quanto dinheiro eu tenho, eu posso comprar o que eu quiser. É as pessoas hoje no mundo. Elas estão com o bolso cheio de dinheiro, ou seja, prosperidade, caminhos, habilidades, inteligências, amizades, ou seja, oportunidades, condições à disposição delas. E elas estão ali ainda numa ideia de submissão, numa ideia de necessidade, dependendo, esperando, sempre com isso. Porque a prosperidade em si, ela não envolve apenas o dinheiro, ela envolve o crescimento. E muitas vezes, por exemplo, uma poda é nutrição. Eu podar uma planta, eu estou nutrindo ela. Então, às vezes, o corte não é algo ruim, é uma nutrição. Sabe? Olha que coisa curiosa. As pessoas chegam em casa, minha casa tá uma bagunça, não sei o que, tá. E as pessoas se sentem pobres. Qual que é a origem da bagunça? É o excesso. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a origem da bagunça é o excesso? Uma pessoa que tem a casa toda bagunçada, tudo, é porque ela tem um monte de coisa. Ou seja, é o excesso, é prosperidade, é riqueza. Só que ela acha ruim justamente aquele excesso que ela tem na vida dela. Nossa, quanta coisa que eu tenho, quanta coisa que não sei do que, e bababá, e não sei o que, tá. Gente, vocês não param para pensar que muitas vezes aquela bagunça que te incomoda, que você não consegue arrumar, é prosperidade. Ou seja, é o excesso de coisas que você tem na tua vida, de pertences, de situações. Tenho muita coisa para resolver hoje e não consegui resolver nada. Tenho 10 coisas para resolver e resolvi 2. Que legal! Isso mostra o quanto você é uma pessoa com caminhos, com oportunidades, com necessidades. O quanto você está sendo produtivo. Porque uma pessoa que tem um monte de coisa para resolver no dia, que legal! Você está, às vezes, construindo uma casa, você está pensando nisso, você está reformando, você está fazendo... Olha que produtividade você está. Você está próspero. Só que não veja isso como um problema. Não veja isso como uma necessidade de tudo criar um problema, criar um atrito, criar alguma coisa. Porque uma coisa é bem fato e bem real. Como que eu vou explicar isso? Que está no finalzinho, quero ser bem rápido. Na vida, absolutamente nada é de graça. Tudo existe um valor por trás. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, um Instagram, um Twitter, um Facebook é de graça. Meu amigo, uma coisa você tem que aprender na vida. Quando algo é de graça, pode ter certeza que o valor está em você. Você é o produto. Quando você não está comprando nada, o produto é você. Porque ao você estar vinculado a isso, eles ganham dinheiro em cima de você, eles conhecem você, eles vê quanta coisa por trás. Então, é de graça, fiz aquilo de graça. Será? Pensa. Isso é uma grande verdade. Comece a perceber que não existe o nada de graça. Não existe. Quando você faz alguma coisa, ou você está fazendo até com o intuito de crescimento do outro, às vezes você não está ganhando nada com aquilo, mas você está contribuindo para que o outro aprenda, para que o outro se desenvolva, e aquilo ele vai criar isso na vida, ele vai trazer isso para a realidade e obrigatoriamente ele vai trazer também, você vai ser beneficiado com isso. Então uma coisa é muito clara, quando algo é de graça, ou seja, quando você não está pagando por um produto, você pode ter certeza que o produto é você. Isso é óbvio, isso é claro. E tem pessoas que vendem o produto, tem pessoas que vendem o tempo. Você que vende o seu tempo, não desperdice ele.
sabe? Dê valor ao seu tempo. Ah, tudo bem, um professor, por exemplo, ele não está vendendo nada ali, mas ele está vendendo o seu tempo, a sua dedicação e todo aquele seu conhecimento que ele teve. Então, o próprio cabeleireiro, ele não está vendendo um produto, ele não está vendendo um cabelo para você, pelo contrário, ele está tirando o seu cabelo. Então, ou seja, ele está vendendo o talento dele, a habilidade, o tempo dele. E talento, habilidade, sim. Ah, aquilo que recebeu de graça, faz de graça. Não é bem assim, não. Um cantor que canta maravilhosamente bem é um talento, é um dom. Então ele tem que cantar de graça, ele tem que dar aquilo de graça porque é um talento. Aquele artesão que tem uma habilidade para construir uma mesa maravilhosa, ele tem que dar de graça porque é uma habilidade. Só que temos a ideia de que a nossa habilidade, o nosso conhecimento, ou seja, ele precisa ser gratuito, não pode ter um valor por trás. Então, vamos começar a mudar esse pensamento. Hoje foi apenas uma pequena conversa, uma bem básica, já deu nosso horário. De costume eu vou ler só um trechinho do livro do Além do Olhar, tá? Que é uma jornada de descoberta e crescimento espiritual. Separei aqui uma parte que vai um pouco em relação a isso, que está no livro, na página 385. É isso, ó. É importante superar a ideia medieval de que possuir riqueza é pecaminoso e que o reino celestial é destinado apenas aos pobres. Se alguém adquire riqueza por meio de esforços e trabalho árduo sem torná-lo propósito principal de sua vida, mas sim um meio para alcançar outros objetivos. Como contribuir para o bem-estar dos outros? Isso não é errado. As riquezas não se limitam apenas a bens materiais. Elas podem incluir aspectos emocionais, espirituais e intelectuais. Às vezes, acumular muitas coisas materiais pode aumentar a necessidade de ter ainda mais, criando um ciclo vicioso de acumulação, que seria não a ambição, mas a ganância em si. Abrir mão de possessões no nível emocional e espiritual pode ser ainda mais desafiador do que fazê-los no plano físico. Portanto, a reflexão sobre qual é o verdadeiro propósito da riqueza é como ela é usada na vida de alguém e na sua em essencial. Ter coisas é uma parte natural da vida, mas é importante não deixar que essa busca por posses materiais nos impeça de alcançar um crescimento mais profundo e de ajudar os outros e fazer o mesmo a si. A grandeza das pessoas na história não está ligada à quantidade de coisas que possuem, mas sim à quantidade de coisas que davam. A generosidade e a capacidade de doar são características que verdadeiramente elevam um indivíduo. Muitas vezes a vida nos pede generosidade, e essa é uma oportunidade para crescer como seres humanos. No entanto, muitas vezes resistimos a esse chamado, mantendo coisas para nós mesmos. Bom, e aí tem muita coisa que eu queria ler um pouco a mais, mas o tempo já deu. Então vamos pensar um pouco sobre isso, vamos mudar esse pensamento, vamos trazer essa ideia de generosidade junto, entendendo a prosperidade, porque só é uma pessoa generosa quem é uma pessoa próspera. Certo? Gente, por hoje é só. Os livros estão na editorahercules.com.br, então quem quer comprar o livro, tanto o e-book quanto o livro físico, só entrar em contato com www.editorahercules.com.br. Lá você encontra os livros em todo o Brasil, enviado para todo o Brasil e mundo. Então, só entrar em contato lá que vocês conseguem comprar o livro. Amanhã teremos trabalhos de esquerda, será um toque de esquerda, às 18h30, tá? Então amanhã, toque de esquerda, às 18h30 aqui no nosso Ilha Shaidi. Tá certo? Boa sexta a todos, que Oxalá abençoe a todos, ilumine a vida de todos, um grande beijo a todos e bom final de semana. E quem vem amanhã estaremos aí. Tchau, tchau.